Ele tentou ser suave na primeira vez dela, mas perdeu o controle. O milionário não esperava que o encanto daquela jovem fosse devastar todas as suas certezas até o amanhecer. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite mudou tudo entre eles. Quando Lorena atravessou o salão do Hotel Unique, no coração de São Paulo pela primeira vez, com um vestido preto emprestado pela melhor amiga e sapatos que machucavam seus pés a cada passo, jamais imaginou que aos seus 23 anos estaria prestes a conhecer o homem que transformaria completamente seu mundo. O ar estava impregnado de perfumes importados, conversas em inglês e espanhol, o tilintar de taças de cristal se chocando em brindes corporativos. Ela era apenas mais uma entre o pessoal contratado para servir canapés durante o evento de gala beneficente, uma oportunidade extra de ganhar dinheiro para ajudar sua avó Dalva, que sofria de problemas de saúde e precisava de medicamentos que o SUS não cobria completamente. As luzes dos lustres de cristal banhavam o salão em um resplendor dourado, fazendo brilhar os vestidos de seda e os ternos italianos dos convidados. Lorena segurava a bandeja de prata com mãos ligeiramente trêmulas, oferecendo salgadinhos gourmet a executivos que mal a olhavam. Seu coração batia nervoso enquanto tentava lembrar as instruções, sorrir discretamente, oferecer sem insistir, retirar-se com elegância. Foi então que o viu. Theo Almeida estava apoiado contra uma coluna de mármore, com uma taça de champanhe na mão, que parecia ter esquecido. Aos seus 40 anos, possuía aquele porte que só décadas de sucesso e poder conferem. Ombros largos vestidos num terno perfeitamente cortado, cabelo escuro com alguns fios grisalhos que só acrescentavam distinção, uma mandíbula forte que falava de determinação. Mas foram seus olhos que a capturaram, olhos escuros, profundos, que naquele momento se fixaram nela com uma intensidade que fez o ar abandonar seus pulmões. O mundo pareceu parar. A música de fundo, as conversas, o tilintar de taças, tudo se desvaneceu. Só existiam aqueles olhos que a olhavam como se pudessem ver diretamente dentro de sua alma, como se naquele salão cheio de mais de 200 pessoas, ela fosse a única que importava. Theo se aproximou com passos seguros, com aquela confiança que só possuem aqueles que conquistaram o mundo empresarial. Lorena sentiu suas pernas fraquearem, mas manteve-se firme, segurando a bandeja como se fosse um escudo. "Não quero salgadinho", disse ele com voz grave e pausada. "Quero saber seu nome." Lorena sentiu o calor subir às bochechas. "Lorena, senhor." "Theo." "Não sou seu senhor. Apenas um homem cansado de festas pretensiosas." Seu sorriso era caloroso, genuíno. "O que faz uma mulher como você num lugar como este?" "Trabalho sem..." "Theo." Ela tentou sorrir, mas sua voz saiu trêmula. "Preciso do dinheiro." Algo mudou na expressão dele. Não foi pena, mas respeito. Admiração até. Num mundo onde todos mentiam, escondiam, fingiam, aquela honestidade brutal o desarmou completamente. "Você é diferente", murmurou ele. E havia algo em seu tom que fez o coração de Lorena acelerar. "A que horas você termina?" Lorena deveria ter dito que não. Deveria ter pensado nos perigos, nas histórias que sua avó lhe contara sobre homens poderosos que usavam mulheres jovens. Deveria ter sido mais cautelosa com esse desconhecido de 40 anos, com aquele terno que custava mais que seu aluguel anual, com aquele olhar que prometia coisas que ela nem sequer sabia que podia desejar. Mas havia algo em seus olhos. Uma solidão que reconhecia porque também vivia nela. Uma busca por algo real em meio a tanta falsidade. "Às 11, sussurrou. "Vou te esperar lá fora." Durante as próximas 3 horas, Lorena sentiu o olhar dele, seguindo-a por todo o salão. Cada vez que levantava a vista, lá estava ele, observando-a com aquela intensidade que lhe roubava o fôlego. Não conversava com mais ninguém. Não se misturava com os outros empresários. Apenas a observava, como se ela fosse a única coisa real em toda aquela fantasia de luxo e aparências. Quando o evento terminou e Lorena saiu pela porta de serviço, com os pés doloridos e o vestido emprestado guardado na bolsa, o encontrou esperando. Estava apoiado num Mercedes preto que reluzia sob as luzes da Avenida Paulista, com as mãos nos bolsos
e uma expressão que misturava esperança e incerteza. Pensei que você não viria, disse ele. Pensei o mesmo. Lorena sorriu timidamente. Deixe-me levá-la para casa. Era um pedido simples, mas ambos sabiam que significava algo mais. Era um convite para cruzar uma linha, para deixar que esta noite estranha e mágica continuasse um pouco mais. Lorena deveria ter pegado o metrô como sempre. Mas sob as luzes de São Paulo, com este homem olhando-a como se fosse preciosa, como se importasse, tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Tudo bem. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo, passando pelo MASP e pelo Parque Trianon que se erguia majestoso na noite, Lorena sentiu que estava entrando num conto de fadas, ou talvez num pesadelo. Ainda não sabia qual. O apartamento de Theo nos Jardins era como um cenário de filme. Janelas do chão ao teto mostravam São Paulo estendida diante deles como uma tapeçaria de luzes piscantes. Os móveis eram peças de design que Lorena só tinha visto em revistas. Um sofá de couro italiano, mesas de mármore, luminárias que pareciam esculturas modernas. Cada objeto contava uma história de viagens, de sucesso, de uma vida vivida numa escala que ela nem conseguia imaginar. É lindo, murmurou Lorena, sentindo-se de repente muito consciente de sua roupa de trabalho, de sua bolsa gasta, da distância entre seus mundos. Theo fechou a porta atrás deles e tirou o paletó com um movimento fluido. Sem o traje formal, apenas com a camisa branca e as calças sociais, parecia mais acessível, mais humano. É solitário, corrigiu ele. Todo esse espaço, toda essa vista, e normalmente estou sozinho. Dirigiu-se a um bar elegante e pegou uma garrafa. Vinho? É um Malbec argentino. Suave, perfeito para conversas longas. Não entendo muito de vinhos, admitiu Lorena, aceitando a taça. Melhor ainda, os especialistas são chatos. Theo sorriu e ligou o som. Notas de bossa nova encheram o espaço. Sente-se, por favor. Sentaram-se no sofá e por um momento reinou um silêncio desconfortável. Lorena tomou um gole de vinho, sentindo o líquido morno descer pela garganta, dando-lhe coragem. Por que eu? Perguntou de repente. Naquele salão havia dezenas de mulheres lindas, elegantes, do seu mundo. Theo a olhou com aqueles olhos que pareciam ver demais. Porque todas elas queriam algo de mim. Eu podia ver nos olhos delas. Queriam meu dinheiro, minha influência, uma foto comigo para as redes sociais. Fez uma pausa. Mas você só queria terminar seu turno e ir para casa. Não tentou me impressionar. Não fingiu ser quem não é. Num mundo de mentiras, você é brutalmente honesta. Tenho 23 anos, disse Lorena. Não sei como ser outra coisa que não honesta. Tenho 40, respondeu ele. E esqueci como ser assim. Me ensine. Foi assim que começaram a conversar. Realmente conversar. Não aquela troca superficial de cortesias que Lorena esperava. Theo contou sobre seu império construído desde os 20 anos, quando era só um garoto faminto com sonhos impossíveis. Falou das pressões de administrar empresas em São Paulo, Rio de Janeiro e até em Belo Horizonte. Das decisões difíceis, dos sacrifícios, de como o sucesso o deixara vazio por dentro. Quando você tem 40 anos e conseguiu tudo o que queria, disse com uma tristeza que partiu o coração de Lorena. Descobre que nada disso importa se não tem com quem compartilhar. Lorena falou de seus sonhos de estudar design de interiores, de como cuidava de sua avó Dalva, num pequeno apartamento no Capão Redondo. Falou dos livros que lia, dos pequenos prazeres que encontrava em arranjos florais da feira, de seu amor pelos pôr-do-sol, vistos da janela de casa. Você tem toda uma vida pela frente, disse Theo com algo parecido com inveja na voz. 23 anos, o mundo inteiro te esperando. E você tem experiência, sabedoria, tudo o que eu ainda não tenho, respondeu Lorena. Os anos não são uma maldição, Theo. 17 anos nos separam, disse ele suavemente. Quando você nasceu, eu já estava na faculdade. Quando você estava no ensino fundamental, eu fundava minha primeira empresa. E, no entanto, Lorena inclinou-se para a frente. Estamos aqui, conversando como se nos conhecêssemos a vida toda. As horas passaram sem que percebessem.
Falaram de filosofia, de arte, da vida. Ele mostrou fotografias de suas viagens. Templos na Tailândia, vinhedos na Toscana, praias na Grécia. Ela falou de seu sonho de um dia ver os jardins de Versalhes, de seu desejo de dar uma vida melhor para Dalva. Quando Theo se inclinou para beijá-la, Lorena soube que esse momento chegaria. E em vez de se afastar, aproximou-se. O beijo foi suave, quase reverente, como se ele temesse quebrá-la. Seus lábios sabiam a vinho e promessas não pronunciadas. "Lorena", sussurrou ele quando se separaram, "mal te conheço, mas sinto que estive te procurando a vida inteira." "Eu também sinto isso", admitiu ela, surpresa com sua própria verdade. Ficaram dormindo no sofá, abraçados enquanto São Paulo despertava lá fora. Quando a luz do sol invadiu o apartamento, Lorena abriu os olhos e o encontrou olhando-a com uma expressão que lhe roubou o fôlego. "Fique", disse Theo. "Não só hoje. Fique na minha vida. Sei que sou mais velho, que vivemos em mundos diferentes, mas nunca senti algo assim. Era precipitado. Era loucura. Mas olhando aqueles olhos que haviam realmente, que a valorizavam, Lorena sorriu. "Me dê razões para ficar. Vou te dar 1000. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções que Lorena nunca tinha experimentado. Theo a levava ao Parque Ibirapuera aos domingos, onde compravam pastel e caldo de cana e caminhavam de mãos dadas sob as árvores centenárias. Não se importava com os olhares curiosos das pessoas que notavam a diferença de idade entre eles, aqueles sussurros que seguiam seus passos. "Te incomoda?" perguntou Lorena num domingo, depois que um casal mais velho os olhara com desaprovação evidente. "Que pensem que sou um velho verde com sua amante jovem." Theo sorriu. "Que pensem o que quiserem. Eu sei a verdade." "Qual é a verdade?" "Que você é a melhor coisa que me aconteceu em 40 anos. Ele a cobria de presentes que ela inicialmente recusava. Um chale de seda, brincos de prata, perfumes de boutiques caras na Oscar Freire. Cada vez que protestava, ele dizia o mesmo. "Deixe-me te dar o que posso dar. Não porque acho que você precisa ser comprada, mas porque me faz feliz te ver feliz." Levava-a a restaurantes onde os garçons a tratavam como realeza, servindo picanha nobre em pratos refinados e trazendo vinhos que custavam mais que seu aluguel mensal. Apresentou-a ao seu motorista, Miguel, um homem gentil de 60 anos, que sorria toda vez que Theo mencionava Lorena. Apresentou-a à sua secretária, Célia, que a olhava com algo que parecia esperança. "É bom vê-lo assim", disse Célia um dia quando Theo estava numa ligação. Em 20 anos trabalhando para ele, nunca o tinha visto sorrir tanto. Mas havia uma linha invisível que Theo não cruzava. Não a tinha apresentado à família. Não havia fotos deles nas redes sociais, embora os paparazzi às vezes os capturassem entrando em restaurantes. Quando Lorena perguntava, ele mudava de assunto. Enquanto isso, Lorena continuava visitando Dalva no pequeno apartamento do Capão Redondo. A idosa notava as mudanças. A roupa nova, as joias discretas, o brilho nos olhos da neta. "Cuidado, minha menina", alertou Dalva numa tarde enquanto preparava feijão tropeiro na cozinha minúscula. "Você tem só 23 anos. Esse homem de 40 já viveu uma vida inteira. Homens assim não se apaixonam por garotas como a gente sem esperar algo em troca." "Não é assim, vó", insistiu Lorena. "Ele é diferente. Ele é bom. Todos são bons no começo." Dalva mexeu o feijão com a experiência de décadas. "Mas quando a novidade passar, quando ele lembrar que você é só uma garota jovem do Capão e ele é um empresário poderoso, não vai acontecer." Mas as palavras de Dalva plantaram uma semente de dúvida que cresceria com o tempo. Numa quarta-feira à noite, Theo levou Lorena à inauguração de uma galeria de arte em Pinheiros. Ela usava um vestido que ele tinha comprado, azul escuro, que a fazia sentir-se elegante, mas deslocada. No evento, cheio de artistas, colecionadores e críticos, Lorena sentiu-se perdida. Uma mulher aproximou-se deles, elegante, de uns 35 anos, com um vestido de grife e um sorriso afiado. "Theo, querido, quanto tempo?" Beijou-lhe as bochechas com familiaridade. "E quem é sua acompanhante?" "Lorena", disse Theo com firmeza. "Minha namorada." "Ah." A mulher a examinou de cima a baixo. "Que jovem. Quantos anos você tem, querida?"
25? 23, respondeu Lorena, erguendo o queixo. 23. A mulher riu, um som sem humor. Theo, sempre me surpreendendo. Embora deva admitir que não esperava que você seguisse o clichê do empresário de sucesso com a namorada jovem. Theo ficou tenso. Gabriela, acho que você deveria... Ela sabe? Interrompeu Gabriela. Sabe que seu pai já tem planos para você se casar com a filha dos Romero? Uma mulher apropriada de 35 anos com educação, com conexões? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena olhou para Theo, esperando que ele negasse, que dissesse que Gabriela estava errada. Vamos, disse ele finalmente, pegando a mão de Lorena. Não precisamos ouvir isso. Mas o dano estava feito. No carro de volta, Lorena permaneceu em silêncio, olhando as luzes de São Paulo passarem pela janela. É verdade? Perguntou finalmente. Meu pai tem muitos planos, admitiu Theo. Nenhum deles me importa. Mas você não me apresentou a ele. Porque ele é um homem difícil, Lorena. Tem ideias antiquadas sobre classe, idade, conveniências. Tenho 23 anos, disse ela em voz baixa. Ele acha que não sou apropriada para você. E você, o que acha? Theo parou o carro, virou-se para olhá-la, tomando seu rosto entre as mãos. Acho que você é perfeita. Acho que sua idade não define seu valor. Acho que em 40 anos nunca conheci alguém tão real, tão autêntica. Beijou-lhe a testa. E acho que meu pai pode ir para o inferno com seus planos. Lorena queria acreditar nele. Mas a dúvida que Dalva plantara crescia, alimentada pelas palavras venenosas de Gabriela. Quero conhecer sua família, disse de repente. Se isso é sério, se estamos falando sério, quero conhecê-los. Theo fechou os olhos, como se estivesse temendo esse momento. Tudo bem, mas se prepare. Meu pai não será gentil. Posso lidar com isso. Mas Lorena não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. 2 meses depois daquela primeira noite mágica, o mundo de Lorena começou a desmoronar. Tinha passado a tarde no apartamento de Theo, enquanto ele atendia a uma reunião no Rio de Janeiro. Sentia-se confortável ali agora. Tinha deixado algumas de suas coisas, livros, roupas, pequenos toques pessoais que faziam o espaço minimalista parecer mais um lar. Estava procurando uma caneta em seu escritório quando viu a pasta. Não era sua intenção espiar, mas lá estava, sobre a mesa de mármore italiano, com seu nome na etiqueta, Lorena Santos, investigação de antecedentes. Com mãos trêmulas abriu a pasta. Página após página de informações sobre ela, seu histórico escolar, sua família, as dívidas médicas de Dalva no Hospital das Clínicas, fotografias de seu apartamento no Capão tiradas da rua. Havia transcrições de conversas com antigos empregadores, com vizinhos, até com sua melhor amiga. E então viu o relatório destacado em amarelo. Fator de risco reputacional. Diferença de idade significativa, 23 versus 40 anos. Origem socioeconômica baixa. Educação limitada. Possível percepção pública negativa para o cliente. Lorena sentiu náusea. Um fator de risco? Ela era um problema que precisava ser avaliado. Quando Theo voltou naquela noite, encontrou-a sentada no sofá com a pasta aberta em seu colo. Sua expressão de felicidade desvaneceu ao ver o que ela segurava. Lorena, você me investigou? Sua voz era apenas um sussurro. Como se eu fosse... O quê? Uma criminosa? Uma ameaça? É procedimento padrão. Theo tirou o paletó, seu rosto tenso. Qualquer pessoa que entra na minha vida é investigada. Tenho inimigos, concorrentes, preciso me proteger. E minha idade? Lorena levantou o relatório com mãos trêmulas. Minha idade de 23 anos é um risco reputacional? Isso também é procedimento padrão? Eu não pedi para colocarem isso. Mas sua voz não soava convincente. Mas você não apagou. As lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Não disse a eles que estavam errados. Guardou aqui na sua mesa onde vê todo dia. Alguma vez você me olhou e só viu um risco? Não. Lorena, por favor. Você disse que era diferente. Sua voz quebrou. Disse que era real, que eu importava. Mas o tempo todo, enquanto me comprava presentes caros e me levava a restaurantes chiques, tinha um arquivo dizendo que não sou boa o suficiente para você. Isso não é verdade. Não é?
Lorena levantou-se, deixando a pasta cair. Me olhe, Theo. Sou uma garota de 23 anos do Capão Redondo. Não fui para uma universidade cara. Não falo 3 idiomas. Não tenho conexões. E segundo seu próprio relatório, sou um problema. Theo tentou se aproximar, mas ela recuou. Vou fazer as malas. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você mentiu? Que enquanto eu estava estupidamente me apaixonando, você estava avaliando se eu valia o risco? Não foi assim. Lorena, eu te amo. Você não sabe o que é amor. As palavras saíram frias, duras. Só sabe fazer negócios. E eu fui o pior negócio que você podia fazer, não foi? Trancou-se no quarto que tinham compartilhado tantas noites, enchendo sua bolsa com roupas, com os livros que tinha trazido. Cada objeto que tocava lembrava-lhe momentos felizes que agora pareciam contaminados, mentiras embrulhadas em seda e perfume caro. Quando saiu, Theo estava de pé no meio da sala, com a aparência de um homem derrotado. Antes que você vá, disse com voz rouca, há algo mais que você precisa saber. Não quero saber mais nada. Minha mãe... Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Trabalhou com sua avó. Há mais de 20 anos, quando chegamos a São Paulo. Foram amigas. Lorena parou. O quê? Theo foi até uma estante e tirou uma caixa de madeira. Dentro havia fotografias antigas, desgastadas pelo tempo. Espalhou-as sobre a mesa de mármore. E lá estavam. 2 mulheres jovens em uniformes de limpeza, compartilhando marmitas durante um intervalo. Uma delas era inconfundivelmente Dalva, 30 anos mais jovem. A outra... Minha mãe, Helena, disse Theo suavemente. Trabalharam juntas numa empresa de limpeza na Faria Lima. Dalva foi a única que foi gentil com ela quando éramos pobres, quando ninguém mais nos tratava como humanos. Lorena olhou as fotografias, sua mente tentando processar essa informação impossível. Quando soube que a neta de Dalva trabalharia naquele evento, Theo engoliu seco. Quis te conhecer, para agradecer de alguma forma pela bondade que sua avó mostrou à minha mãe. Mas então te vi e você se apaixonou. Lorena terminou a frase, mas soava amarga. Ou me investigou e decidiu que eu seria um projeto interessante. Uma garota jovem de 23 anos, inocente o suficiente para acreditar nas suas mentiras. Não foi assim. Como foi então, Theo? Porque de onde estou parece que nosso encontro nunca foi destino. Foi... o quê? Gratidão? Curiosidade? Uma forma de pagar uma dívida antiga? Foi tudo isso no começo. Sua honestidade a golpeou como um tapa, mas se transformou em amor. Amor de verdade. Quando te vi naquela noite, tão jovem, tão cheia de vida aos 23 anos, você me lembrou de mim mesmo nessa idade, quando ainda tinha sonhos puros. E percebi que precisava de você tanto quanto você merecia algo melhor que eu. O silêncio que se seguiu foi pesado com tudo que não foi dito. Todas as mentiras e verdades entrelaçadas, de forma tão complexa que Lorena já não sabia no que acreditar. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar. Pegue todo o tempo que precisar. Theo parecia destruído. Mas por favor, não pense que tudo foi mentira. Os sentimentos eram reais. São reais. Lorena saiu do apartamento e desceu as escadas em vez de pegar o elevador, precisando do esforço físico para processar o turbilhão de emoções. Na rua, São Paulo a recebeu com seu burburinho habitual, indiferente à sua dor. Enquanto pegava o metrô de volta ao Capão Redondo, olhando seu reflexo na janela escura do vagão, perguntou-se se Dalva tinha razão. Se uma garota de 23 anos não tinha nada a fazer com um homem de 40. Se essa história estava destinada a terminar em dor desde o princípio. Mas quando fechou os olhos, ainda podia sentir seus lábios, ouvir seu riso, lembrar a forma como ele a olhava como se fosse preciosa. Como algo que parecia tão real poderia ser mentira? Não tinha respostas. Só perguntas que a mantiveram acordada a noite toda. Dalva encontrou Lorena chorando na pequena cozinha do apartamento do Capão Redondo na manhã seguinte. Sem fazer perguntas, preparou café e sentou-se ao seu lado, pegando sua mão enrugada com delicadeza. Quer me contar? Perguntou gentilmente. Lorena contou tudo. A investigação, o relatório, a revelação sobre a amizade entre Dalva e a mãe de Theo.
Quando terminou, sentia-se vazia, exausta. Dalva suspirou profundamente. Helena, não penso nela há anos. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Era uma boa mulher, lutadora. Como você. Por que nunca me contou? Perdemos contato quando ela se mudou para o Rio há 15 anos. É assim que a vida é, minha menina. As pessoas entram e saem. Fez uma pausa. Mas isso não muda o que importa. Você o ama? Lorena limpou as lágrimas. Não sei. Achei que sim, mas agora tudo está contaminado. Como posso confiar em alguém que me investigou como se eu fosse um risco empresarial? Homens poderosos protegem o que têm. É a natureza deles. Dalva serviu mais café. A pergunta real é, você se arrepende de tê-lo conhecido? Lorena pensou nas conversas noturnas, nos passeios pelo Ibirapuera, na forma como Theo a fazia sentir-se vista, valorizada. Apesar da dor, apesar da traição, não podia se arrepender. Não, admitiu em voz baixa. Então ainda há algo a salvar. Dalva apertou sua mão. Mas você precisa de respostas, minha menina. Respostas reais. E ele precisa reconquistar sua confiança. Durante 3 dias, Theo ligou, mandou mensagens. Apareceu em frente ao prédio. Lorena ignorou tudo, precisando de espaço para ordenar seus pensamentos. Mas no 4º dia, quando encontrou um envelope debaixo da porta, sua resolução quebrou. Dentro, havia uma carta escrita à mão, na letra firme de Theo. Lorena, não espero que me perdoe, não espero que esqueça, mas preciso que saiba a verdade completa. Quando ordenei aquela investigação, você era uma desconhecida. Procedimento padrão, como disse. Mas me apaixonei por você antes de ler o relatório. Na verdade, quando o recebi e vi aquelas palavras sobre risco reputacional, guardei porque fiquei tão furioso que quis lembrar quem o escreveu para nunca mais contratá-lo. Sua idade nunca foi um problema para mim. Se acaso é uma das coisas que mais admiro em você. Tem 23 anos e mais coragem, mais autenticidade, mais sabedoria emocional que a maioria das pessoas que conheço com o dobro da sua idade. Sim, procurei você inicialmente por gratidão a Dalva. Mas fiquei, me apaixonei, construí sonhos com você porque é extraordinária. Não apesar da sua juventude, mas porque é exatamente quem você é. Se decidir me dar outra chance, serei completamente transparente. Sem segredos. Sem investigações. Só nós dois construindo algo real. Mas se decidir que não pode confiar em mim de novo, vou entender. E passarei o resto dos meus 40 anos lamentando ter perdido a melhor coisa que me aconteceu. Sempre seu, Theo. Lorena leu a carta 3 vezes, lágrimas manchando a tinta. Seu coração e mente estavam em guerra. O coração queria acreditar, queria voltar para seus braços. Mas a mente lembrava da traição, alertava sobre homens poderosos que dizem palavras doces. Finalmente, pegou o celular e digitou. Quero transparência total. Quero conhecer sua família. Quero entender seu mundo antes de decidir se posso pertencer a ele. A resposta chegou em segundos. O que você pedir? Obrigado por me dar essa chance. 3 dias depois, Theo a buscou para levá-la a Alphaville, onde morava seu pai. Durante a viagem estava visivelmente nervoso, tamborilando os dedos no volante, checando o retrovisor repetidamente. Meu pai é difícil, alertou pela 3ª vez. Tradicional. Não gosta de mudanças, especialmente quando envolvem a família. Você contou minha idade? Ele sabe que você é jovem. Contou que tenho 23 anos? Theo fez uma pausa longa demais. Não exatamente. Theo, disse que você é mais jovem. Achei melhor que ele te conhecesse primeiro. Lorena sentiu um nó no estômago. Você tem vergonha da minha idade? Não, meu Deus, não. Estacionou o carro e virou-se para ela. Tenho orgulho de você, de nós. Mas meu pai não vai facilitar. E queria que você ao menos tivesse a chance de impressioná-lo antes que os números influenciem o julgamento dele. Os números são parte de quem eu sou, disse Lorena firmemente. Não vou fingir ser mais velha. Não estou te pedindo isso. Só se prepare. A mansão familiar era intimidante. Uma construção de 2 andares com jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e uma entrada que gritava dinheiro antigo.
Um mordomo os recebeu com uma reverência formal que fez Lorena sentir-se ridiculamente deslocada. Dom Paulo Almeida esperava no salão principal, sentado numa poltrona de couro como um rei em seu trono. Era uma versão mais velha e mais dura de Theo, mesmo os olhos escuros, mas frios, calculistas. Mesmo porte orgulhoso, mas com décadas de arrogância adicionada. Pai, Theo se adiantou. Apresento Lorena Santos. Dom Paulo levantou-se lentamente, examinando-a de cima a baixo, com um olhar que a fazia sentir-se como um objeto em leilão. Senhorita Santos. Seu aperto de mão foi firme, quase doloroso. Meu filho me falou de você. É um prazer conhecê-lo, Sr. Almeida. Prazer? Uma sobrancelha se ergueu. Vamos ver. O jantar foi tortura. Servido num sala de jantar com teto trabalhado e lustres de cristal, cada prato era um teste. Lorena observou discretamente quais talheres Theo usava, tentando não cometer erros, mas Dom Paulo estava esperando cada passo em falso. Sua família é do Capão Redondo, me disseram. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Minha avó mora lá. Ah, Dalva Santos. Sim, lembro agora. Trabalhou com minha ex-esposa. Tomou um gole de vinho. Uma mulher simples. Trabalhadora, suponho. Mais simples. Lorena sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Minha avó é a mulher mais sábia que conheço. Sabedoria da pobreza. Dom Paulo riu sem humor. É diferente da educação real, não acha? Me diga, senhorita Santos, onde você estudou? Não fui para a faculdade. Trabalhei desde os 18 para ajudar minha avó. Admirável a sua maneira. O tom sugeria o contrário. E quantos anos você tem agora? Ali estava. O momento da verdade. Lorena ergueu o queixo. 23. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dom Paulo deixou sua taça cair com um som que ecoou na sala de jantar. 23? Olhou para Theo com incredulidade. Sua namorada tem 23 anos? Pai, meu filho tem 40, senhorita Santos. 40. Dom Paulo inclinou-se para a frente. Quando você tiver 30, ele terá quase 50. Já pensou nisso? Ou está apenas interessada no dinheiro dele enquanto é jovem? Pai, chega! Theo levantou-se. Sente-se. A ordem foi cortante. Preciso saber suas intenções. Uma garota de 23 anos, sem educação, sem família de importância, de repente aparece na sua vida justo quando você está vulnerável. Não estou aqui pelo dinheiro dele, interrompeu Lorena, sua voz trêmula, mas firme. Estou aqui porque amo seu filho. Amor. Dom Paulo praticamente cuspiu a palavra. Que conveniente. Me diga, você o amaria se ele fosse pobre? Se morasse no Capão como você? Sim. A resposta foi imediata, honesta. Porque o homem que conheço não é seu dinheiro. É sua bondade, sua inteligência, a forma como me vê como uma pessoa, não como um número ou uma classe social. Palavras bonitas. Dom Paulo recostou-se. Mas sejamos práticos. Espero que Theo se case com a filha de Ricardo Romero, uma mulher de 35 anos, educada, com conexões familiares que beneficiariam nossos negócios. Uma mulher apropriada para sua posição e idade. Theo bateu a palma na mesa. Não vou me casar com alguém que você escolheu como uma transação comercial. Preferiria se casar com uma criança? Dom Paulo apontou para Lorena. Porque é isso que ela é. Uma criança de 23 anos brincando de ser adulta. Lorena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas recusou-se a dar-lhe a satisfação de vê-la chorar. Levantou-se com toda a dignidade que conseguiu reunir. Obrigada pelo jantar, Sr. Almeida. Foi esclarecedor. Saiu da sala de jantar com a cabeça erguida, mas uma vez no carro com Theo dirigindo-a para longe daquela mansão horrível, as lágrimas finalmente fluíram. Seu pai está certo, soluçou. Sou jovem demais para você. Você merece alguém da sua idade, alguém que saiba qual garfo usar, que fale inglês fluente, que não te envergonhe na frente de homens como seu pai. Theo parou o carro bruscamente no acostamento. Tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo. Me escute bem, Lorena. Passei 40 anos vivendo para agradar meu pai. 40 anos construindo impérios, sendo o que esperavam de mim, e nunca fui feliz. Seus olhos brilhavam com emoção.
Você, com seus 23 anos, me ensinou mais sobre a vida em 2 meses do que aprendi em 2 décadas. Você é meu mundo. O resto é só cenário. Mas a diferença de idade é só um número. O que importa é como nos sentimos, como nos tratamos, o que construímos juntos. Beijou-a suavemente. Eu te amo. Não apesar da sua juventude, mas porque você é exatamente quem você é. Lorena queria acreditar nele, mas as palavras de Dom Paulo ecoavam em sua mente como uma maldição. Uma criança brincando de ser adulta. Era isso que ela era. Uma criança sonhando com um conto de fadas que nunca poderia ser real. Não tinha respostas. Só sabia que, apesar de tudo, apesar das dúvidas e da dor, ainda o amava. E isso a aterrorizava mais que qualquer outra coisa. As semanas depois do jantar desastroso com Dom Paulo foram tensas. Theo tentava compensar a crueldade do pai de todas as formas possíveis. Flores todos os dias, jantares românticos, escapadas de fim de semana para Campos do Jordão e Paraty. Mas Lorena podia sentir que algo tinha mudado. As palavras de Dom Paulo tinham plantado sementes de insegurança que cresciam a cada dia. No que você está pensando? Perguntou Theo numa noite enquanto jantavam em seu restaurante favorito, na Vila Madalena. Em nada, mentiu Lorena, empurrando o risoto no prato. Você mente muito mal. Theo pegou sua mão. Fale comigo. É só... Lorena suspirou. Seu pai disse que quando eu tiver 30, você terá quase 50. E é verdade. Eventualmente serei mais velha. E você será muito mais velho e estaremos juntos. Theo apertou sua mão. Envelhecendo juntos. Como deve ser. Mas não no mesmo ritmo. As palavras saíram num sussurro. Eu com 30 e você com 47. Eu com 40 e você com 57. Lorena, me olhe. Esperou até que seus olhos se encontrassem. Se você vai viver preocupada com algo que pode acontecer em décadas, nunca vai viver. O presente é o que importa. E agora, neste momento, eu te amo e você me ama. Não é suficiente? Antes que Lorena pudesse responder, sentiu-se tonta. Uma tontura repentina que a fez agarrar-se à mesa. Você está bem? Theo levantou-se alarmado. Só tonta. Deve ser, não tenho comido muito ultimamente. Mas a tontura continuou nos dias seguintes. E então sua menstruação atrasou. Com mãos trêmulas, Lorena comprou um teste de gravidez numa farmácia longe do bairro, envergonhada demais para que alguém a reconhecesse. As 2 linhas rosa pareciam gritar do plástico branco. Positivo. Grávida. Aos 23 anos. Com o filho de um homem de 40. O pânico foi imediato e avassalador. Como poderia ser mãe quando mal tinha começado a viver? Como Theo poderia querer isso, quando ainda estavam descobrindo se realmente queriam um futuro juntos? Dalva a encontrou chorando no banheiro naquela noite. O que foi, minha menina? Lorena mostrou-lhe o teste, incapaz de formar palavras. Dalva a abraçou forte, embalando-a como quando era pequena. O que eu vou fazer, vó? Tenho 23 anos. Não estou pronta para ser mãe. E o Theo? Ele não pediu isso. Bebês raramente pedem permissão para chegar. Dalva beijou sua cabeça. Mas chegam quando são necessários. Você o ama? Sim, mas... Mas o quê? Você tem medo que isso vá assustá-lo? Ou tem medo que não vá? Lorena ficou em silêncio, reconhecendo a verdade nas palavras de Dalva. Tinha medo de ambas as coisas. Levou 3 dias para reunir coragem de contar a Theo. Planejou fazer no apartamento, em particular, mas no último momento pediu que a levasse a Ubatuba, ao lugar onde tinham passado um dos fins de semana mais felizes. Caminhavam pela praia, com as ondas quebrando na areia, quando Lorena finalmente falou. Estou grávida. Theo parou imediatamente, a cor fugindo de seu rosto. Por um momento horrível, Lorena pensou que ele fosse fugir, dizer que ela era jovem demais, que era um erro. Mas então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Não um sorriso educado ou forçado, mas de pura, genuína alegria. Grávida? Repetiu, como se não conseguisse acreditar. Sim, sei que não planejamos. Sei que é complicado com seu pai e minha idade e tudo. Theo caiu de joelhos ali mesmo na areia. Turistas passavam, alguns sorrindo diante da cena que pensavam ser um pedido de casamento romântico. Aos 40 anos,
Achei que nunca teria uma família de verdade. Sua voz estava carregada de emoção. E você, tão jovem, tão cheia de vida, está me dando a coisa mais preciosa do mundo. Pegou sua mão, e Lorena viu lágrimas em seus olhos. Lágrimas de felicidade. Case-se comigo. Não era uma pergunta, era uma súplica. Não tenho anel, não tenho preparação perfeita, só tenho amor. Amor por você, amor pelo nosso filho. Case-se comigo, Lorena. Ela deveria ter hesitado. Deveria ter pensado nas complicações em Dom Paulo, no fato de ter apenas 23 anos e estar prestes a se comprometer com um homem de 40 e se tornar mãe. Mas olhando aqueles olhos cheios de amor, sentindo a vida crescendo dentro dela, só havia uma resposta possível. Sim. Beijaram-se enquanto as ondas os cercavam, selando uma promessa sob o céu litorâneo. Mas a felicidade durou pouco. Quando voltaram a São Paulo, Dom Paulo já tinha ouvido rumores. Sua secretária, Célia, que tinha conexões com a família Almeida, tinha visto Lorena comprando vitaminas pré-natais. Dom Paulo apareceu no apartamento de Theo sem avisar, o rosto vermelho de fúria. "É verdade?" exigiu. "Essa menina de 23 anos está grávida. Lorena vai ser minha esposa", respondeu Theo firmemente. "E mãe do meu filho." "Não." Dom Paulo bateu sua bengala no chão. "Não vou permitir que arruine o nome da família casando-se com uma caçadora de fortunas que te prendeu com uma gravidez. Cuidado com o que diz sobre ela. Ofereço R$1 milhão. Dom Paulo tirou um envelope do bolso. "Dê para a garota, que ela desapareça. É jovem o suficiente para refazer a vida. Você precisa de alguém apropriado." Lorena, que estava ouvindo do quarto, saiu com lágrimas nos olhos. "1 milhão?" Sua voz tremia. "Acha que pode me comprar? Que eu venderia meu filho?" "Todo mundo tem um preço, querida." Dom Paulo estendeu-lhe o cheque. "Isso é suficiente para você e sua avó viverem confortavelmente o resto das vidas. Os melhores médicos para Dalva. Um apartamento decente. Educação para você. Tudo o que precisa." Lorena olhou para o cheque. R$1 milhão. Poderia pagar todas as dívidas de Dalva, dar-lhe o tratamento que precisava, estudar design como sempre sonhou, dar ao filho uma vida sem as complicações de estar presa entre dois mundos. Por um momento, só um momento, considerou pegar, mas então olhou para Theo, viu o medo em seus olhos, o terror de que ela o deixasse, e lembrou por que o amava. Não pelo dinheiro, mas por ele. "Fique com seu dinheiro", jogou o cheque de volta. "Meu filho não está à venda, e eu também não." Dom Paulo virou-se para Theo. "Se você se casar com ela, vou deserdá-lo. Cortarei todos os laços financeiros. Tudo que construiu com minha ajuda vai desaparecer. Então que desapareça." Theo envolveu Lorena com o braço. "Construí um império uma vez. Posso fazer de novo. Mas isso, ela, nosso filho, isso não posso reconstruir se eu perder." Dom Paulo saiu furioso, gritando ameaças e previsões de ruína. Quando a porta se fechou, Lorena desabou no sofá, tremendo. "O que fizemos?" sussurrou. "Seu pai, sua herança?" "Não me importo." Theo ajoelhou-se na frente dela. "Lorena, durante 40 anos, vivi segundo as regras do meu pai. Construí o que ele queria. Me casaria com quem ele escolhesse, mas nunca fui feliz." Tocou sua barriga suavemente. "Você me faz feliz. Esse bebê me faz feliz. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Mas, e se não for suficiente? E se você se arrepender?" "Nunca." Beijou-a com uma ternura que partiu seu coração. "A única coisa de que me arrependeria seria não lutar por nós." Naquela noite, enquanto Lorena dormia exausta pelo estresse emocional, Theo tomou decisões. Ligou para advogados, reorganizou ativos, começou a cortar os laços financeiros que o prendiam a Dom Paulo. Vendeu uma de suas empresas no Rio, uma que tinha construído sozinho sem a ajuda do pai. Usou o dinheiro para criar um fundo fiduciário para Lorena e o bebê, não como controle, mas como segurança. Comprou um apartamento na Vila Madalena, perto de Dalva, e colocou no nome de Lorena. "É seu", disse quando mostrou-lhe as escrituras. "Aconteça o que acontecer entre nós, você e o bebê sempre terão um lar." Lorena olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Por que faz isso?" "Porque passei 40 anos tomando decisões por dinheiro, por poder, por obrigação." Pegou sua mão.
É hora de tomar decisões por amor. E eu te amo, Lorena. Te amo pela sua coragem, pela sua honestidade, por como você desafia toda a expectativa que o mundo tem sobre uma garota de 23 anos. Era a primeira vez que ele mencionava sua idade não como um problema, mas como uma força. E pela primeira vez, desde que viu aquelas 2 linhas rosa, Lorena sentiu que talvez, só talvez, tudo ficaria bem. A notícia do noivado e da gravidez se espalhou pelos círculos sociais de São Paulo como fogo. As revistas de sociedade publicaram matérias especulativas. O magnata de 40 anos e sua namorada de 23. Amor verdadeiro ou escândalo? Os paparazzi espreitavam nas esquinas, capturando fotos de Lorena saindo de consultas com a obstetra, sua barriga ainda lisa, mas seu rosto mostrando o cansaço dos enjoos matinais. Dalva apoiava a decisão, mas com ressalvas. Só espero que você saiba no que está se metendo, minha menina. Casamento já é difícil. Casamento com um homem com o dobro da sua experiência de vida, isso é outra coisa. Eu sei, vó, mas eu o amo. O amor nem sempre é suficiente. Dalva suspirou. Mas vejo que não posso te impedir. Então vou te apoiar. Sempre. O que Lorena não esperava era o escrutínio das amizades de Theo. Uma tarde, enquanto tomavam café num bistrô em Pinheiros, aproximou-se um grupo de mulheres elegantes, todas na faixa dos 35 anos. Theo, querido. Uma loira alta com um vestido de grife beijou-o em ambas as bochechas. Fazia tempo que não te víamos. Beatriz. O tom de Theo era cauteloso. Lorena, estas são velhas, conhecidas. Beatriz, Marta e Sofia. A famosa Lorena. Beatriz a avaliou abertamente. Tão jovem. 22? 21? 23, corrigiu Lorena. Ah, 23. Sofia riu. Eu tinha 23 quando o Theo tinha... O quê? 36. O tempo voa. E parece que os gostos de Theo rejuvenesceram com ele. Marta sorriu, mas não era amável. Parabéns pelo bebê, aliás. Os boatos voam. Theo ficou tenso. Acho que deveríamos... Não se preocupe, não te julgamos. Beatriz inclinou-se, como compartilhando um segredo. Homens da idade dele sempre buscam validação em braços jovens. É um clichê, mas compreensível. Não é assim, disse Lorena com voz trêmula. Não? Sofia inclinou a cabeça. Querida, você tem 23 anos, ele 40. Quando ele estava se formando na faculdade, você nem tinha nascido. Isso não é amor, é... Chega. Theo levantou-se. Lorena, vamos. Mas o dano estava feito. Enquanto caminhavam pelas ruas de Pinheiros, Lorena não conseguia parar de pensar naquelas palavras. Quando ele estava se formando na faculdade, você nem tinha nascido. Era uma verdade que não tinha considerado completamente. Toda uma vida de experiências que Theo tinha, e ela não. Como poderia competir com isso? Como poderia ser suficiente? Não dê ouvidos a elas, disse Theo, notando seu silêncio. Estão com ciúme, amarguradas. Mas elas têm razão. Lorena parou. Quando você tinha minha idade, eu tinha 6 anos. 6, Theo. Não te parece estranho? Se eu colocasse assim, sim. Ele pegou suas mãos. Mas não penso em você como alguém que foi criança enquanto eu era adulto. Penso em você como a mulher que é agora. Forte, inteligente, corajosa. Mas não experiente, não sofisticada, não do seu mundo. E graças a Deus por isso. Theo a atraiu para si. Seu mundo é real, Lorena. O meu é artificial, cheio de pessoas como a Beatriz que só se preocupam com aparências. Você me trouxe de volta à realidade. Lorena queria acreditar nele. Mas cada dia trazia novos lembretes da diferença de idade. Na aula de preparação para o parto, eram o único casal com tal diferença geracional. Os outros futuros pais tinham idades similares, compartilhavam referências culturais, brincavam sobre programas de TV que viram na mesma época. Lembra quando saiu aquela série? Perguntou uma mulher à outra. Ai, Deus, sim. Eu tinha tipo 15 anos. Theo tinha 32. A constatação atingiu Lorena como um tapa. Mas nem tudo era difícil. Havia momentos de pura felicidade, como quando Theo sentiu o bebê chutar pela primeira vez, seu rosto se iluminando com espanto infantil.
Ou quando compraram o berço juntos, discutindo sobre cores e designs, sentindo-se como qualquer casal normal. Que tal este? Theo segurou um ursinho de pelúcia. É perfeito. Lorena sorriu, sua mão descansando na barriga crescente. Nesses momentos, a idade não importava. Eram apenas duas pessoas apaixonadas, preparando-se para dar as boas-vindas a uma nova vida. O dia do casamento chegou mais rápido do que esperavam. Decidiram por uma cerimônia simples numa capela pequena em Campos do Jordão, longe dos olhos curiosos de São Paulo. Dalva estava lá, com lágrimas nos olhos. Alguns amigos leais de Theo, aqueles que realmente apoiavam o relacionamento, também compareceram. Notavelmente ausente estava Dom Paulo. Lorena usava um vestido branco simples que acomodava sua barriga de 6 meses. Não havia madrinhas nem padrinhos elaborados. Só um padre que conhecia Theo desde criança, e as palavras sagradas que os uniriam. Você aceita Theo como seu esposo? Perguntou o padre. Lorena olhou para o homem de 40 anos que tinha transformado sua vida. Viu em seus olhos amor, compromisso e uma promessa de futuro. Sim, aceito. Você aceita Lorena como sua esposa? Theo apertou suas mãos, sua voz firme e clara. Sim, aceito. Quando se beijaram como marido e mulher, Lorena sentiu algo se assentar em sua alma. Apesar de todas as dificuldades, apesar das dúvidas e julgamentos, isso era real. Isso importava. Fora da capela, enquanto os fotógrafos tentavam capturar imagens, Theo a girou em seus braços. Eu te amo, Senhora Almeida. Eu também te amo. E pela primeira vez em semanas, Lorena sentiu paz verdadeira. Mas essa paz se quebraria logo, porque o mundo exterior não era tão perdoador quanto aquela pequena capela em Campos do Jordão. E Dom Paulo não tinha terminado de lutar. A lua de mel foi cancelada devido à gravidez avançada de Lorena e às complicações que surgiram no 7º mês. Em vez de praias paradisíacas ou cidades europeias, passaram essas primeiras semanas como marido e mulher no apartamento da Vila Madalena, decorando o quarto do bebê e preparando-se para a paternidade. Mas a realidade financeira começou a bater. Theo tinha cortado laços com Dom Paulo, o que significava perder acesso a certos contratos e conexões familiares. Embora ainda fosse financeiramente estável, o fluxo de dinheiro tinha reduzido significativamente. Pela primeira vez em anos, tinha que ser cuidadoso com gastos. Não é tão ruim, brincou uma noite enquanto revisavam orçamentos. Agora sei como a gente normal vive. Mas Lorena via o estresse em seus olhos, a tensão em seus ombros quando recebia ligações de advogados ou contadores. Ele tinha sacrificado tanto por ela, por eles, e agora estava lutando de formas que nunca precisou. Eu poderia procurar trabalho, ofereceu Lorena. Algo que possa fazer de casa. Você está grávida de 7 meses. Theo beijou sua testa. Seu trabalho é se cuidar e cuidar do nosso filho. O dinheiro vai se resolver, mas não se resolveu tão facilmente. Uma semana depois, Theo chegou em casa com notícias devastadoras. Perdi o contrato com a rede hoteleira do Rio. Desabou no sofá, parecendo mais velho que seus 40 anos. Meu pai tem conexões com a diretoria. Pressionou-os a cortarem laços comigo. Lorena sentiu náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Quanto dinheiro é? Suficiente para doer. Theo esfregou o rosto. Mas vamos sobreviver. Tenho outros investimentos, outros contratos. Só preciso de tempo para me reorganizar. Isso é culpa minha. As lágrimas começaram a cair. Se você não tivesse me conhecido, se não tivesse casado comigo... Não. Theo a interrompeu firmemente. Não pense isso nem por um segundo. Meu pai é responsável pelas próprias ações cruéis. Não você. Mas a culpa se instalara no coração de Lorena como uma pedra. Aos 23 anos, grávida e sem contribuir financeiramente, sentia-se como um fardo. As coisas pioraram quando Dalva teve uma crise de saúde. Sua condição cardíaca, que tinha estado estável por meses, de repente se deteriorou. Os médicos recomendaram uma cirurgia cara que o SUS cobriria apenas parcialmente, com meses de espera. Precisamos de R$50 mil para os melhores especialistas, explicou o cardiologista. Com o SUS é de graça, mas a fila de espera é de 6 meses.
para alguém na condição dela, ela não pode esperar 6 meses, completou Lorena. Theo, sem hesitar, passou o cheque, mas Lorena viu como ele checou suas contas bancárias depois, a preocupação clara em seu rosto. Estavam usando suas economias de emergência, o dinheiro que tinha reservado para o bebê, para o futuro. Você não deveria ter feito isso, disse Lorena naquela noite no hospital. É dinheiro demais. É sua avó. Theo apertou sua mão. É família agora, e família a gente cuida. Dalva sobreviveu à cirurgia, mas os custos continuaram acumulando. Medicamentos, terapia de reabilitação, equipamentos especiais. Cada semana trazia novas contas que consumiam os recursos de Theo. E então, como se o universo conspirasse contra eles, Lorena teve complicações no 8º mês. Ameaça de parto prematuro que requeria hospitalização imediata e monitoramento constante. O bebê está bem, garantiu a obstetra, mas você precisa de repouso absoluto. Provavelmente hospitalização até o nascimento. Theo instalou Lorena num quarto particular do melhor hospital de São Paulo, ignorando o custo. Mas ela via as contas que ele tentava esconder, os extratos que deixava abertos acidentalmente no computador. Estavam sangrando dinheiro. E tudo por culpa dela. Uma noite, enquanto Theo dormia na cadeira ao lado de sua cama do hospital, Lorena pegou o celular e procurou o número que tinha guardado meses atrás, pensando que nunca usaria. Dom Paulo atendeu no 2º toque. Senhorita... Perdão, senhora Almeida. Que surpresa. Preciso falar com o senhor. A voz de Lorena tremia. Sobre sua oferta. Um silêncio. Depois. R$ 1 milhão? Essa oferta expirou quando se casaram. Então faça uma nova. Lorena fechou os olhos. Farei o que quiser. Somente ajude o Theo. Restaure os contratos dele. Pare de sabotá-lo. E o que eu ganho em troca? Eu vou embora. Quando o bebê nascer, vou embora. Pode ter visitas, direitos, o que quiser. Mas deixarei o Theo livre para casar com quem você escolher. Você deixaria seu marido? O pai do seu filho? Eu o amo. As lágrimas corriam por suas bochechas. Por isso preciso deixá-lo ir. Ele está destruindo a vida dele por minha causa. Tenho só 23 anos e já estou arruinando tudo. Dom Paulo riu, um som frio. Finalmente vê a realidade. Sim, está destruindo a vida dele. Por uma garota que nem tem 25 anos. Então, ajude-o. Por favor. É seu filho. Vou te dar 2 milhões. Dom Paulo fez uma pausa. Um para você e Dalva. Outro para um fundo fiduciário para o bebê. Em troca, assina os papéis de divórcio, renuncia a qualquer reivindicação sobre a fortuna familiar e desaparece. Lorena sentiu seu coração se partir. Mas olhando para Theo dormindo desconfortavelmente naquela cadeira, vendo as olheiras sob seus olhos, lembrando como tinha sacrificado tudo por ela. Tudo bem. Enviarei os papéis amanhã. Dom Paulo parecia satisfeito. Você fez a escolha certa, menina. Você é jovem demais para arruinar a vida de um homem como meu filho. Quando desligou, Lorena se permitiu chorar. Chorar pelo futuro que estavam perdendo, pelo amor que teve que soltar, pelo bebê que cresceria sem conhecer os pais juntos. Mas pelo menos Theo estaria seguro. Poderia reconstruir seu império, casar-se apropriadamente, ter a vida que merecia. Mesmo que isso significasse uma vida sem ela. Os papéis chegaram num envelope pardo no dia seguinte, entregues por um mensageiro que não fez contato visual. Lorena os escondeu debaixo do travesseiro, incapaz de abri-los ainda, incapaz de encarar a realidade do que tinha aceitado. Theo não notou sua angústia. Estava ocupado demais gerenciando crises, ligações com advogados, reuniões com contadores, tentando salvar o que restava de seus negócios, enquanto seu pai sistematicamente destruía cada oportunidade. Conseguiu um investimento de uma empresa em Belo Horizonte. Anunciou com entusiasmo aquela tarde. Não é muito, mas é um começo. Posso reconstruir, Lorena. Só preciso de tempo. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, porque sabia que não teriam esse tempo, porque na sua bolsa estavam os documentos que terminariam tudo. Naquela noite, quando Theo saiu para pegar café na máquina, Lorena abriu o envelope. Os papéis de divórcio eram precisos, legais, frios. Dissolução de matrimônio por acordo mútuo.
como se o amor deles pudesse se dissolver tão facilmente. Havia também um contrato detalhando o acordo. 2 milhões de reais divididos em 2 fundos fiduciários, um para ela e Dalva, outro para o bebê. Em troca, Lorena renunciaria a todos os direitos sobre a fortuna Almeida e concordaria com distância voluntária de Theo. Não era apenas divórcio, era se apagar completamente da vida dele. Sua mão tremeu sobre o documento. Tudo o que precisava fazer era assinar. Assinar, e Theo estaria livre. Dom Paulo restauraria os contratos. O filho deles cresceria com segurança financeira, mesmo sem os pais juntos. Assinar significava amor, não era? Deixar ir quem se ama porque é o melhor para eles. Pegou a caneta. O que é isso? Lorena pulou. Theo estava na porta, com 2 cafés nas mãos e uma expressão confusa. Nada. Tentou esconder os papéis, mas ele foi mais rápido. Arrancou-os, seus olhos escaneando as páginas. A cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido, mais furioso. Papéis de divórcio? Sua voz era perigosamente calma. Você contatou meu pai? Theo, deixe-me explicar. Você ia me deixar. O grito fez as enfermeiras espiarem. Ia pegar o dinheiro dele e me deixar sem nem discutir. Faço isso por você, Lorena gritou de volta, lágrimas fluindo. Você está perdendo tudo por minha culpa. Seu negócio, sua família, seu futuro. Tenho 23 anos, Theo. Não tenho nada para te oferecer além de problemas. Você me oferece amor, me oferece família, me oferece um motivo para viver. Jogou os papéis no chão. E acha que vou trocar isso por dinheiro? Seu pai está te destruindo. Que me destrua então. Theo a agarrou pelos ombros. Prefiro viver na pobreza com você que num palácio sem você. Mas o bebê? Nosso bebê vai ficar bem porque vai ter nós dois. Sua voz quebrou. Lorena, passei 40 anos sendo rico e miserável. 2 meses com você me fizeram mais feliz que 4 décadas de sucesso. Não entende? Mas eu sou tão jovem. Não posso te dar o que você precisa. Você me dá tudo o que eu preciso. Abraçou-a, sua voz suave agora. Sua idade não é uma fraqueza, Lorena. É parte de quem você é. E eu te amo. Toda você. Lorena soluçou em seu peito, meses de insegurança e medo finalmente derramando. Seu pai disse que estou arruinando sua vida. Meu pai é um homem amargo que confunde dinheiro com felicidade. Theo a segurou mais forte. Mas eu finalmente aprendi a diferença. E não vou te deixar ir. Nunca. Mas as contas do hospital, a cirurgia da avó, o bebê... Vamos dar um jeito. Beijou sua cabeça. Vou vender o apartamento dos Jardins, reduzir gastos, encontrar novos investidores. Mas faremos juntos. Juntos, repetiu Lorena, querendo acreditar. Theo pegou os papéis de divórcio e os rasgou metodicamente em pedaços pequenos. Isso é o que eu penso da oferta do meu pai. E se ele te contactar de novo, quero saber. Combinado? Lorena assentiu, exausta emocional e fisicamente. Naquela noite, deitados na cama estreita do hospital com Theo ao seu lado, Lorena sentiu o bebê chutar forte. Está ativo, murmurou, como a mãe dele. Theo colocou a mão em sua barriga. Forte, lutador, perfeito. Queria que não fosse tão complicado. A vida é complicada. Theo olhou nos olhos dela. Mas eu te amo. E isso faz tudo valer a pena. Lorena queria acreditar. Mas uma pequena voz em sua cabeça continuava sussurrando as palavras de Dom Paulo. Jovem demais. Arruinando a vida dele. Nunca será suficiente. Silenciar essa voz seria a batalha mais difícil de todas. 3 semanas depois, o bebê nasceu. Manuela Sofia Almeida Santos chegou ao mundo numa terça-feira chuvosa, com um choro forte que encheu a sala de parto. Lorena, exausta, mas radiante, segurou-a contra o peito enquanto Theo chorava abertamente. É perfeita, sussurrou ele, tocando a pequena mão de Manuela com reverência. Absolutamente perfeita. Lorena olhou para a filha, depois para o marido, e sentiu uma onda de amor tão poderosa que quase a sufocou. Isso era real. Isso valia cada sacrifício. Mas a felicidade durou pouco. 2 dias depois, ainda no hospital, Célia apareceu com notícias devastadoras. Theo, sinto muito. Parecia à beira das lágrimas. A firma de Belo Horizonte retirou o investimento.
Disseram que surgiu informação preocupante sobre sua estabilidade financeira. Meu pai, disse Theo com voz plana. Não posso provar, mas... Sim, provavelmente. Célia entregou mais papéis. E o banco está solicitando o pagamento completo do empréstimo do apartamento dos Jardins. Temos 30 dias. Lorena viu a vida drenar do rosto de Theo. 30 dias para pagar uma quantia que não tinham mais. Quanto precisamos? Perguntou em voz baixa. 500 mil. Célia parecia miserável. Sinto muito. Depois que Célia foi embora, Theo sentou-se ao lado da cama de Lorena, segurando Manuela, mas olhando para o vazio. Desculpe, disse finalmente. Prometi que daríamos um jeito e vamos dar. Lorena pegou sua mão livre. Venderemos o apartamento dos Jardins. Nos mudaremos completamente para a Vila Madalena. Vai ser suficiente, não vai? Se vendermos rápido, em 30 dias, teremos que aceitar qualquer oferta. Provavelmente perderemos dinheiro. Theo fechou os olhos. Aquele apartamento foi o primeiro que comprei sozinho, sem a ajuda do meu pai. Tem muitas lembranças. Faremos novas lembranças. Lorena tentou soar otimista, mas por dentro o pânico crescia. A semana seguinte foi um caos de corretores, visitas, ofertas insultantemente baixas. Finalmente aceitaram uma oferta que era 70 mil reais menos do que o apartamento valia, só porque precisavam do dinheiro urgentemente. No dia em que assinaram os papéis, Lorena viu algo morrer nos olhos de Theo. Parte do seu orgulho, sua segurança, seu senso de controle. Vai ficar tudo bem, disse naquela noite enquanto empacotavam as últimas caixas. Temos o apartamento da Vila Madalena. Temos a Manuela, temos um ao outro. Mas Theo apenas assentiu em silêncio e Lorena soube que algo tinha se quebrado. A mudança completa para a Vila Madalena foi difícil. O apartamento que Theo tinha comprado para Lorena era bonito, mas significativamente menor que seu antigo lar. Para um homem acostumado a espaços amplos e vistas panorâmicas, parecia claustrofóbico. É aconchegante, tentou dizer positivamente. Mas Lorena via como ele evitava seu olhar, como passava cada vez mais tempo em seu escritório improvisado, tentando salvar o que restava do império empresarial. Um mês depois do nascimento de Manuela, enquanto Lorena lutava com a amamentação e a privação de sono aos 23 anos, Theo chegou em casa mais tarde que o normal, cheirando a uísque. — Você está bem? Perguntou Lorena, balançando Manuela, que chorava. — Perdi outro contrato. Deixou-se cair no sofá. E mais outro. Meu pai. Tem mais influência do que pensei. Você vai encontrar outros. Sempre foi brilhante nos negócios. Era brilhante quando tinha os recursos da minha família. A amargura em sua voz era nova, dolorosa. Agora sou apenas um homem de 40 anos, tentando competir com jogadores mais jovens e melhor conectados. Lorena sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Jogadores mais jovens. Era assim que ele pensava nela também? Um lembrete de sua idade decrescente, sua relevância diminuindo. Theo, preciso dormir. Levantou-se, evitando seus olhos. Pode cuidar da Manuela esta noite? Tenho reunião cedo amanhã. Era a primeira vez que não se oferecia para ajudar com os cuidados noturnos. A primeira vez que a tratava mais como babá que como esposa. As semanas seguintes estabeleceram um padrão doloroso. Theo saía cedo, voltava tarde, passava fins de semana inteiros em seu escritório. Quando estava em casa, estava distante, ausente. Segurava Manuela mecanicamente, sem a ternura anterior. Lorena tentou conversar com ele várias vezes. Você está me assustando. Fale comigo. Não há nada para falar. Só estou cansado. Somos uma equipe. Podemos resolver isso juntos. Você tem 23 anos. Olhou-a finalmente e havia algo frio em seus olhos. Não pode entender a pressão de perder tudo aos 40. Ali estava. A idade, finalmente aberta entre eles como um abismo. Estou tentando entender. Estou tentando ajudar. Como? Cuidando de um bebê? Isso não paga as contas, Lorena. As palavras foram como um soco. Lorena sentiu lágrimas ardendo, mas as conteve. Então vou procurar trabalho. Posso fazer design freelance de casa. Com que experiência? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Cruel e verdadeira.
Theo, por favor. Você está me machucando. Bem-vinda ao meu mundo. Pegou o paletó. Vou sair. Não me espere acordada. Quando a porta se fechou, Lorena finalmente chorou. Manuela chorou também, como se pudesse sentir a dor da mãe. Dalva a encontrou assim no dia seguinte quando veio visitá-la, uma bagunça de lágrimas e exaustão. Me conte tudo, disse suavemente. E Lorena contou. Tudo. O distanciamento de Theo, seus comentários hirientes sobre sua idade, como se sentia mais como um fardo que como esposa. Dalva escutou em silêncio, depois suspirou. Homens. Quando perdem o que os define, se perdem. Theo foi um empresário de sucesso durante 20 anos. Agora está lutando e o orgulho dele não consegue lidar. Mas ele está me afastando, está me culpando. Ele está te machucando porque está com dor. Dalva pegou sua mão. Não é certo, mas é humano. A pergunta é, vale a pena lutar por ele? Lorena olhou para Manuela dormindo em seus braços. Pensou em todas as promessas que Theo tinha feito, todos os momentos felizes que tinham compartilhado. Sim, sussurrou, mas não sei como alcançá-lo. Então você terá que decidir, esperar que ele volte para você ou deixar ir antes que te destrua completamente. Era a decisão mais difícil que Lorena tinha enfrentado. E aos 23 anos, sem experiência em relacionamentos longos, sem sabedoria, ganha por décadas de vida. Sentia-se completamente perdida. Naquela noite, enquanto Theo dormia no sofá pela 5ª noite consecutiva, Lorena se perguntou se Dom Paulo tinha razão o tempo todo. Talvez fosse jovem demais. Talvez estivesse arruinando a vida de Theo. Talvez o amor não fosse suficiente, afinal. O ponto de ruptura chegou numa noite fria de junho. Theo chegou em casa passada da meia-noite, cheirando fortemente a uísque. Lorena estava acordada com Manuela, que tinha febre e não parava de chorar. Você poderia me ajudar? Perguntou quando ele entrou. Estou cansado. Passou direto para o quarto. Eu também estou cansada. Lorena o seguiu, sua paciência finalmente se esgotando. Estou cansada de criar nossa filha sozinha. Estou cansada de você me tratar como se eu fosse invisível. Estou cansada de me sentir como um erro na sua vida. Theo virou-se, e havia raiva em seus olhos. Raiva e algo mais. Dor. Quer saber a verdade? Sua voz era perigosamente calma. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se nunca tivesse te conhecido. Se tivesse seguido o plano do meu pai, me casado apropriadamente, não tivesse perdido tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Manuela parou de chorar, como se pudesse sentir que algo estava se quebrando irrevogavelmente. Você realmente pensa isso? A voz de Lorena era apenas um sussurro. Não sei. Theo esfregou o rosto. Não sei mais o que pensar. Só sei que aos 40 anos estou dormindo num apartamento minúsculo, minhas contas bancárias estão vazias e cada porta se fecha na minha cara porque meu pai controla esta cidade. E você culpa a garota de 23 anos que se atreveu a te amar. Lorena sentiu algo frio se instalar em seu peito. A que não era boa o suficiente, experiente o suficiente, rica o suficiente para o seu mundo. Não disse isso. Não precisou. Lorena olhou para ele. Realmente olhou e viu um homem se afogando em arrependimento. Você tem dito isso há semanas com cada comentário, cada olhar, cada noite que escolhe o sofá em vez da nossa cama. Lorena, não. Levantou a mão. Me deixe falar. Por uma vez, me deixe falar. Você está certo sobre uma coisa. Tenho 23 anos. Sou jovem. Não tenho sua experiência, sua educação, suas conexões, mas tenho coração. E esse coração tem estado se partindo vendo o homem que amo se destruir porque não consegue aceitar que a vida mudou. Você não entende a pressão. Então me ajude a entender, Lorena gritou. Fale comigo em vez de afogar seus problemas no uísque. Me deixe ser sua esposa em vez de me tratar como uma criança que cometeu o erro de se apaixonar por você. Theo a olhou e pela primeira vez em semanas realmente a viu. Viu as olheiras sob seus olhos por noites sem dormir. Viu a roupa manchada de leite. Viu uma mulher de 23 anos lutando sozinha com um bebê enquanto o marido se afundava em autopiedade. Meu Deus, sussurrou. O que eu tenho feito? Me afastando. As lágrimas começaram a cair.
me afastando quando mais precisei de você, quando mais precisamos um do outro. Theo deu um passo em direção a ela, mas Lorena recuou. Não. Preciso saber uma coisa primeiro. Respirou fundo. Se você pudesse voltar àquela noite no Hotel Unique, sabendo tudo o que sabe agora, ainda se aproximaria de mim? A pergunta pairou no ar entre eles. Theo abriu a boca, fechou-a. Os segundos se esticaram numa eternidade. Responda honestamente, disse Lorena. Porque se a resposta for não, se você me vê como o maior erro da sua vida, então preciso saber, para que eu possa parar de lutar por algo que já está morto. Não é tão simples. Sim é. Lorena segurou Manuela mais forte. Ou você me ama, todas as minhas imperfeições incluídas, todos os meus 23 anos jovens e inexperientes incluídos, ou não me ama. Não tem meio termo. Theo ficou em silêncio por um momento que pareceu durar para sempre. Então, lentamente, deixou-se cair no chão. Literalmente caiu de joelhos e começou a chorar. Não lágrimas elegantes e silenciosas. Soluços profundos, dilacerantes, que sacudiam todo o seu corpo. Desculpe, disse entre soluços. Desculpe muito, Lorena. Você está certa. Fui um covarde, um idiota. Estive tão envolvido no meu ego ferido que esqueci o que importa. Lorena o observou, seu próprio coração se partindo diante de sua dor. Estive com tanto medo, continuou Theo. Medo de não poder prover. Medo de te decepcionar. Medo de que meu pai estivesse certo, de que arruinaria sua vida. E em vez de falar com você, te afastei. Te machuquei. Machuquei nossa filha por não estar presente. Theo, e para responder sua pergunta, sim. 1000 vezes sim. Olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. Se pudesse voltar àquela noite, te procuraria mais rápido, te amaria mais forte, e não deixaria que o orgulho ou o medo me afastasse de você. Levantou-se sobre joelhos trêmulos e aproximou-se de Lorena, que também estava chorando agora. Você tem 23 anos e é a pessoa mais sábia que conheço. Porque não mede valor em dinheiro ou conexões. Mede em amor, em família, em momentos reais. E eu, com todos os meus 40 anos, precisava que uma mulher de 23 me lembrasse o que realmente importa. Estava com tanto medo, admitiu Lorena. Pensei que tinha te perdido. Quase perdeu. Quase me perdi. Theo tocou seu rosto delicadamente. Mas estou aqui agora. Realmente aqui. E se me der outra chance, juro que nunca mais deixarei que o orgulho fique entre nós. Lorena queria acreditar, mas tinha sido machucada tantas vezes nas últimas semanas. Palavras são fáceis, Theo. Preciso de ações. Então vou te dar. Levantou-se. Começando agora. Me dê a Manuela. Vá dormir. De verdade, durma pela primeira vez em semanas. Eu cuido. Lorena hesitou. Confie em mim, pediu Theo. Por favor. Finalmente Lorena passou Manuela para ele. Ver a filha em seus braços, ver a ternura voltar aos olhos dele, fez algo em seu peito se soltar. Vou lutar por nós, prometeu Theo enquanto embalava Manuela. Vou encontrar uma forma de reconstruir minha carreira sem sacrificar minha família. E vou ser o marido e pai que vocês merecem. Não porque é fácil, mas porque vocês valem tudo. Lorena foi para a cama, mas não conseguiu dormir imediatamente. Ouviu através da porta enquanto Theo cantava suavemente para Manuela, cantigas de ninar brasileiras que sua mãe costumava cantar para ele. Ouviu suas desculpas sussurradas à filha, suas promessas de ser melhor. E finalmente, depois de semanas de tensão, Lorena sentiu esperança. Talvez ainda houvesse uma chance. Talvez o amor realmente pudesse ser suficiente, mas só se ambos lutassem por isso. A mudança em Theo foi imediata e tangível. No dia seguinte, acordou cedo, não para escapar ao trabalho, mas para preparar café da manhã. Pão francês, café, suco de laranja fresco. Bom dia, cumprimentou quando Lorena saiu do quarto ainda sonolenta. Como você dormiu? Melhor que em semanas. Era verdade. Sem Manuela acordando-a a cada 2 horas, tinha dormido 6 horas seguidas. E você? A Manuela e eu tivemos uma longa conversa. Sorriu, e era o primeiro sorriso genuíno que Lorena tinha visto em muito tempo. Prometi que seria o pai que ela merece, e prometi que trataria a mãe dela como a rainha que é.
Theo, deixe-me terminar. Serviu o café. Fiquei pensando a noite toda. Não posso controlar o que meu pai faz. Não posso forçar pessoas a trabalharem comigo se fui colocado numa lista negra. Mas posso controlar como reajo, como trato minha família, como valorizo o que tenho em vez de lamentar o que perdi. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou mudar meu foco. Sentou-se na frente dela. Em vez de perseguir contratos grandes com empresas que meu pai pode influenciar, vou começar pequeno. Consultorias para startups. Projetos freelance. Coisas que posso controlar. Isso significa menos dinheiro. Significa menos estresse, mais tempo em casa, mais tempo com você e a Manuela. Pegou sua mão. Prefiro ganhar menos e estar presente do que ganhar milhões e perder vocês. Lorena sentiu lágrimas de alívio. Você realmente quer fazer isso? Tenho 40 anos. Não preciso mais provar nada a ninguém, especialmente ao meu pai. Beijou sua mão. O que preciso é estar aqui, construindo uma vida real com minha esposa e filha. E cumpriu sua palavra. Os meses seguintes foram diferentes. Theo aceitou projetos menores, cobrando menos, mas trabalhando de casa metade do tempo. Estava presente para as trocas de fralda noturnas, para os primeiros sorrisos de Manuela, para os pequenos momentos que tinha estado perdendo. As finanças foram apertadas. Não mais restaurantes caros nem presentes extravagantes. Mas havia risadas. Havia jantares caseiros, onde Lorena cozinhava pratos simples do Capão, e Theo descobria o prazer da comida simples. Havia passeios dominicais pelo Ibirapuera, não em roupas de grife, mas em jeans e tênis, empurrando o carrinho de Manuela e comendo sorvete. Sabe, disse Theo num domingo enquanto observavam artistas de rua, sou mais feliz agora, com menos dinheiro, que em todos aqueles anos de luxo. Sério? Sério. Atraiu-a para si, porque tenho o que importa: família, amor, propósito. Mas a vida não é tão simples. Numa quarta-feira à tarde, Célia apareceu com notícias que ninguém esperava. Dom Paulo está no hospital. Teve um infarto. Theo empalideceu. Apesar de tudo, era seu pai. Quão grave? Grave. Os médicos dizem, podem ser os últimos dias. Célia parecia desconfortável. Ele está pedindo para te ver. Lorena viu o conflito nos olhos de Theo. Dor, raiva, amor filial e ressentimento. Tudo misturado. Vá, disse suavemente. É seu pai. Não importa o que ele fez, você merece se despedir. Você vem comigo? Se você me quer lá, sim. Foram juntos ao Hospital Albert Einstein, deixando Manuela com Dalva. Dom Paulo estava na UTI, conectado a máquinas, parecendo frágil de uma forma que Lorena nunca tinha imaginado. Quando viu Theo, seus olhos se encheram de lágrimas. Filho, sussurrou com voz fraca. Pai. Theo aproximou-se, pegando sua mão. Fui um idiota. Dom Paulo tossiu. Tão preocupado com dinheiro, poder, aparências, perdi o que importa. Pai... Não, deixe-me falar. Olhou para Lorena. Você, a garota. Lorena. Sim, senhor. Lorena aproximou-se nervosamente. Pensei que você era uma caçadora de fortunas. Uma menina brincando com meu filho. Outra tosse. Mas você ficou. Mesmo quando ofereci dinheiro para você ir embora, ficou. Mesmo quando meu filho agiu como um idiota, lutou por ele. Eu o amo. Eu sei. Agora, eu sei. Dom Paulo apertou a mão de Theo. Filho, fui um tolo. Ela é boa para você. Te faz melhor. E eu quase destruí isso por orgulho. Pai, descanse. Não precisa... Preciso sim. Dom Paulo olhou para ambos. Vou reverter tudo. Os contratos, as ligações, a lista negra. Já falei com meu advogado. Seus negócios serão restaurados. Não preciso disso, disse Theo. Encontrei uma nova forma. Mas você tem mesmo assim. Como deveria ser. Dom Paulo sorriu fracamente. E para você, Lorena? Há um fundo fiduciário. Para Manuela. Para a educação dela, o futuro dela. Não como suborno, mas como pedido de desculpas. Lorena sentiu lágrimas caírem. Senhor Almeida, eu... Dom Paulo. Ou vovô Paulo, se puder me perdoar o suficiente. Vovô Paulo, disse Lorena suavemente. Obrigada.
Dom Paulo fechou os olhos, exausto. Só. Sejam felizes. Vocês dois. Não cometam meus erros. Dinheiro não importa. Família, sim. Foram as últimas palavras coerentes que disse. Faleceu 2 dias depois, pacificamente com Theo ao seu lado. No funeral, Lorena ficou ao lado do marido, segurando sua mão enquanto ele chorava pelo pai que foi e o pai que poderia ter sido. E quando terminou, quando todos foram embora, Theo virou-se para ela. Você estava certa, disse. Sobre tudo. O amor é o que importa. Não a idade, não o dinheiro, não as aparências. Só o amor. Sinto muito pelo seu pai. Eu também. Mas pelo menos no final, ele entendeu. Olhou para Lorena com olhos cheios de emoção. Eu te amo. Minha esposa de 24 anos agora. Sorriu através das lágrimas. Viu? Você está envelhecendo junto comigo. Lorena riu através das próprias lágrimas. E você está envelhecendo junto comigo. Exatamente como deveria ser. A verdade dessas palavras ressoou no coração de Lorena. Tinham sobrevivido. Apesar das probabilidades, apesar dos julgamentos, apesar das próprias dúvidas e inseguranças. Tinham sobrevivido. E agora, estavam prontos para prosperar. 6 meses depois da morte de Dom Paulo, a vida tinha mudado dramaticamente para melhor. Com a restauração de seus contratos e a nova perspectiva ganha através da dor, Theo tinha reconstruído seu império, mas de forma diferente. Menor, mais ético, mais focado no equilíbrio entre trabalho e família. Lorena, agora com 24 anos, tinha começado a estudar design de interiores online, algo que Theo insistiu em apoiar completamente. Sempre foi seu sonho, disse quando ela protestou sobre o custo. E quero te ajudar a alcançá-lo. Seu primeiro projeto foi redesenhar o apartamento da Vila Madalena. Transformou o espaço pequeno em algo aconchegante e elegante, provando que tamanho não importava quando havia criatividade e amor. As fotos do projeto viralizaram no Instagram. As pessoas amavam a história. Uma mãe jovem transformando espaços modestos em lares lindos. Começaram a chegar pedidos de projetos. Pequenos no início, mas consistentes. Olha isso, disse Lorena uma tarde, mostrando um e-mail a Theo. Um casal na Vila Madalena quer que eu redesenhe o apartamento deles. Vai aceitar? É meu primeiro cliente real. Lorena sorriu nervosamente. Estou apavorada. Você vai arrasar. Theo beijou sua testa. Como sempre. O projeto foi um sucesso. E depois outro. E outro. Lentamente, Lorena estava construindo sua própria carreira, sua própria identidade, além de a esposa jovem do empresário. Dalva, recuperada de sua cirurgia e mais forte que nunca, cuidava de Manuela quando Lorena trabalhava. O apartamento se enchia de risadas, de música, de vida. Uma noite, enquanto jantavam feijoada caseira, Lorena finalmente tinha dominado a receita de Dalva. Theo fez um anúncio. Tenho pensado. Largou o garfo. Quero vender a empresa principal. Lorena quase engasgou com o suco. O quê? Por quê? Porque percebi uma coisa. Passei 20 anos construindo um império que não me fazia feliz. E agora, aos 41, finalmente sei o que quero fazer. O que é? Ensinar. Sorriu diante da surpresa dela. Quero ser professor numa escola de negócios. Compartilhar o que aprendi, ajudar a próxima geração a não cometer meus erros. Theo, isso é um grande corte de salário, eu sei. Pegou sua mão. Mas entre meus investimentos, o fundo fiduciário que meu pai deixou e seu negócio crescente de design, ficaremos bem. E estarei mais em casa. Mais tempo com você, com a Manuela, com a família que quase perdi. Lorena sentiu lágrimas de orgulho. Você vai ser um professor incrível. Tenho uma boa professora. Beijou sua mão. Uma jovem de 24 anos que me ensinou que nunca é tarde para mudar, para crescer, para priorizar o que importa. 3 meses depois, Theo deu sua primeira aula como professor adjunto na FGV. Lorena compareceu, sentada na última fileira com Manuela no colo, observando o amor de sua vida encontrar uma nova paixão. Sucesso, disse Theo aos alunos. Não se mede em dinheiro ou poder. Se mede em quanto você ama, quanto cresce, quanto contribui. Passei 20 anos aprendendo isso da forma difícil. Espero ensinar vocês de uma forma mais fácil.
Os alunos o escutavam raptados. E Lorena soube que ele tinha encontrado sua verdadeira vocação. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para casa pelas ruas de São Paulo, com Manuela dormindo no carrinho, Lorena parou no meio da Avenida Paulista. "O que foi?" perguntou Theo. "Você se lembra da primeira noite, quando saímos do Hotel Unique e caminhamos por aqui?" "Como esquecer?" Theo sorriu. "A noite que mudou minha vida. Eu estava com tanto medo." Lorena olhou as luzes brilhantes. "Pensei que você era demais para mim. Velho demais, rico demais, experiente demais. E agora? Agora sei que não se trata de demais ou de menos. Se trata de certo." Olhou para ele. "Você é certo para mim, e eu sou certa para você. Não importa a idade, a diferença de experiência. Só importa que nos amamos e crescemos juntos." Theo a beijou ali mesmo, no meio da Avenida Paulista, com pedestres passando e luzes de neon brilhando sobre eles. "Eu te amo, Lorena Almeida. Minha esposa, minha melhor amiga, minha professora. Eu te amo, Theo Almeida. Meu marido, meu parceiro, meu lar." E enquanto continuavam caminhando, empurrando o carrinho com a filha dormindo, Lorena soube com certeza absoluta que tinham chegado onde deveriam estar. Não foi um caminho fácil. Houve dor, dúvidas, quase perdas devastadoras. Mas valeu cada lágrima, cada luta, cada momento de incerteza, porque amor verdadeiro não é fácil, mas é real e é eterno. Há histórias que começam com um momento, mas se definem por décadas de momentos que seguem. São Paulo, 10 anos depois. Lorena, agora com 33 anos, estava na inauguração de sua terceira galeria de design de interiores. Seu nome era reconhecido em todo o Brasil como sinônimo de elegância acessível, de transformar espaços comuns em lares extraordinários. Theo, aos 50 anos, era diretor associado da Escola de Negócios, respeitado por alunos e colegas. Seu cabelo era mais grisalho agora, as rugas ao redor dos olhos mais profundas, mas nunca tinha parecido mais feliz. Manuela, agora com 10 anos, era uma mistura perfeita de ambos. Os olhos de Lorena, a determinação de Theo, a sabedoria de Dalva que tinha ajudado a criá-la até seu falecimento 2 anos atrás. "Mãe, quando isso acaba?" Manuela puxou o vestido de Lorena. "Estou entediada." "Logo, querida." Lorena acariciou seu cabelo. "Por que não vai com o papai?" Manuela correu para Theo, que a levantou com facilidade, apesar dos 50 anos. "Minha pequena está entediada com o sucesso da mãe", brincou. "Não estou entediada, só quero ir para casa e brincar." "Logo." Theo beijou sua testa. "Depois vamos tomar sorvete, combinado?" "Combinado." Lorena os observou, seu coração cheio até transbordar. 1 década, 10 anos desde aquela primeira noite. 20 anos ainda os separavam em idade, mas não importava mais. Porque tinham crescido juntos, envelhecido juntos, construído uma vida juntos. Depois da inauguração, caminharam pelo Ibirapuera, os 3 de mãos dadas. Manuela no meio, pulando e rindo. "Você se lembra?" perguntou Theo. "A gente costumava caminhar aqui quando você estava grávida." "Lembro de tudo." Lorena sorriu. "As coisas boas e as ruins." "Você se arrepende de algo?" Lorena pensou por um momento. Lembrou da dor, das dúvidas, das noites chorando. Mas também lembrou das risadas, do crescimento, do amor que superou todos os obstáculos. "Não, nem um único momento." "Eu também não." Theo apertou sua mão. "Passei 40 anos perdido. E então uma garota de 23 anos me encontrou. E um homem de 40 me ensinou que o amor não tem limites de idade." Manuela olhou para cima. "Do que vocês estão falando?" "De como nos conhecemos", disse Lorena. "Ah, essa história." Manuela revirou os olhos dramaticamente. "Já contaram 1000 vezes. E vamos contar 1000 mais." Theo riu. "Porque é nossa história. E é perfeita." Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, Lorena e Theo sentaram-se na varanda do apartamento, agora reformado e expandido, mas ainda na Vila Madalena, ainda perto de onde Lorena cresceu. São Paulo brilhava diante deles, a mesma cidade que tinha testemunhado seu primeiro encontro, suas lutas, seu triunfo. "Sabe o que é mais louco?" disse Lorena. "Tenho 33.
A idade que aquelas mulheres tinham quando me julgavam por ter 23. E agora entendo, não estavam julgando minha idade. Estavam julgando o próprio medo de não serem suficientes. Lorena apoiou a cabeça no ombro de Theo. Mas suficiência não vem da idade ou experiência. Vem de se amar e amar os outros completamente. Filósofa agora. Theo beijou sua cabeça. Minha jovem esposa sábia. Jovem. Lorena riu. Tenho 33. Oficialmente adulta. Para mim você sempre será a garota de 23 que teve coragem de dizer sim à loucura. E você sempre será o homem de 40 que me ensinou que idade é só um número, mas amor é eterno. Beijaram-se sob as estrelas de São Paulo, com uma década de amor às costas e décadas mais pela frente. Porque algumas histórias não têm idade, algumas histórias simplesmente são. E a história de Lorena e Theo era de amor verdadeiro. O tipo de amor que transcende números e julgamentos. O tipo de amor que cresce mais forte a cada ano que passa. O tipo de amor que inspira outros a acreditar que, apesar das probabilidades, apesar das diferenças, apesar de tudo, o amor sempre encontra um caminho. Em seu quarto, Manuela encontrou o velho álbum de fotos que seus pais guardavam. Fotografias daquela primeira noite, do dia do casamento, de momentos felizes e difíceis. Havia uma foto particular que amava. Seus pais no Hospital e Maternidade Santa Joana, no dia em que ela nasceu. Sua mãe parecia exausta, mas radiante aos 24 anos. Seu pai segurava o bebê com lágrimas nos olhos aos 40. Manuela traçou a imagem com o dedo. Um dia entenderia completamente a história dos pais, a coragem que precisaram para se amar apesar das críticas, a bravura de lutar pela família quando todos disseram que fracassariam. Mas por ora tudo o que sabia era isto. Seus pais se amavam. Profunda, completa, eternamente. E isso era tudo o que importava. Na varanda, Lorena e Theo permaneciam abraçados, olhando a cidade que tinha testemunhado tudo. Mais 10 anos, sussurrou Theo. E depois outros 10, e depois mais. Até ficarmos velhos e grisalhos, concordou Lorena. Já estou grisalho. Theo tocou seu cabelo. E nunca te amei mais, porque amor verdadeiro não se desvanece com o tempo. Se aprofunda, se fortalece, se torna parte de quem somos. E enquanto São Paulo dormia sob eles, duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades celebravam silenciosamente não só seu aniversário, mas a vida que construíram. Uma vida de amor, uma vida de crescimento, uma vida que provava que quando duas pessoas se comprometem completamente, idade é só um número. E o amor é para sempre.